Bom, pessoal, estamos de volta aqui para retomar o nosso workshop, e aí com painel 2, aplicação prática do licenciamento, apresentação de casos hipotéticos. Para esse painel, eu vou chamar a Ana Beatriz, representante da ISA Brasil, que vai moderar lindamente essa segunda etapa. Fica com você, Ana. Bom dia, Val. Bom dia, Felipe. Claudinha está com a gente online. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Então, a gente inicia aqui primeiro agradecendo o convite, Val, Abrate, Movimento Descomplica, Ambientare, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Com certeza a gente vai conseguir dar continuidade aí ao bate-papo inicial do primeiro painel, que foi brilhante, né? Muitas explanações, muitas exposições. Que discussão rica a gente teve, né? Dá para conversar sobre esse tema o dia todo. E com certeza a gente não esgota. E aí, para iniciar, a gente aproveitou para quebrar um pouquinho o protocolo. Convidamos a Val para seguir com a gente aqui na mesa, então fica super à vontade, Val, para bater um papo, trazer também seus pontos de vista, né? Com certeza as contribuições vão ser muito ricas. E para iniciar e oficialmente, vou apresentar aqui os nossos painelistas, né? Então, a gente está primeiro desejando muita saúde, tudo de bom para a Claudinha, que teve um contratempo aí, pessoal, não conseguiu estar com a gente aqui presencialmente, mas está com a gente online. Claudinha dispensa apresentação, né? Mas vou seguir com a primeira formalidade. Então, a Cláudia geógrafa, né? Desculpa, cientista social, mestre em antropologia, foi professora universitária, atua no IBAMA há mais de 15 anos, né? Passou por muitas transições, entraram normativas, saíram normativas. Então tem muito para trazer para a gente. Atualmente está assumindo a diretoria de licenciamento ambiental do IBAMA. Então, Claudinha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença, né? Sempre muito contributiva. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Com certeza vem para brilhantar aqui o evento, né? Seja muito bem-vinda. Se quiser dar umas palavrinhas aí de abertura, na sequência eu apresento também o Felipe. Oi, Bia, eu já vou falar e já vou perceber que eu sou a mesma, mas a minha voz não é a mesma. Primeiro, bom dia a todos e todas. Eu deveria, pessoal, estar nesse espaço chique aí que os meninos estão, um estúdio super bonito, mas eu, de fato, além de afônica, eu tô com alguma, enfim, me parece uma conjuntivite, mas dá para a gente fazer a nossa conversa virtualmente. Eu ouvi o painel anterior, tá? E aí queria deixar meu abraço para a Luciana, acho que ela foi brilhante. A Valéria tinha falado, ela de fato consegue falar de forma muito simples sobre coisas complexas, né? Porque a análise jurídica de uma lei é uma das coisas mais chatas do universo. Eu preciso sempre de um advogado bom, esclarecedor do meu lado. Eu acho que a Luciana faz muito bem. Também ouvi o Michael, acho que palavras muito sensatas. Então, eu queria cumprimentar meu querido Felipe Lavorato, e que vai fazer o painel comigo, a Valéria e a Bia. Estou presente. Obrigada, Claudinha. E aí, apresentando aqui também, dispensa apresentações, né? Felipe Lavorato. Felipe é presidente da Ambientare, um fundador, né, do movimento Descomplica, então está trazendo essa pauta da descomplicação do licenciamento ambiental que interessa muito a todos nós. Então, Felipe tem, eu não vou dizer quantos anos de experiência no licenciamento ambiental para não entregar a idade. Entregar a idade. Seja super bem-vindo, Felipe. Pode dar umas palavrinhas também para a gente abrir. Muito obrigado. Prazer, gente. Prazer, Valéria. Prazer, Bia. Prazer, Claudinha, sobretudo. Obrigado demais por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar com todas e todos vocês aqui, né? Agradeço muito a Abrat por ter aceito a nossa proposta de parceria, né, da Associação Movimentos Complica. A Claudinha brincava comigo que eu ia sair candidato aí com a criação do movimento, mas a ideia não é essa, não pretendo me candidatar. Na verdade, a nossa ideia na criação do movimento sempre foi reunir o grupo, né, que atua no setor de meio ambiente, órgãos, empresas, consultorias, consultores autônomos, etc., para debatermos melhorias efetivas sobre o licenciamento ambiental no país, né? A Claudinha me perguntou o que está complicado, aí eu dei aquela rateada assim, eu falei, Claudinha, quase tudo tem alguma complicação, né? Então, assim, tem muita coisa por se fazer ainda, a lei de fato,
é um grande passo, né? Eu fui grande defensor da lei ao longo do debate dela no Congresso Nacional, no sentido de que faltava, de fato, uma norma geral que norteasse o licenciamento em âmbito nacional. E ela veio para cumprir esse papel, né? Por outro lado, obviamente, como toda lei, né, ela não é uma lei perfeita, ela tem as suas características, eu tenho pontuações favoráveis e algumas dúvidas, e talvez até alguns pontos. Travou. Voltou? Não sei se eu continuo. Pode Tá. Parece que deu uma travadinha ao vivo aqui a cores, Não mas travou, voltamos. Felipe, não travou. Pra gente, não. Tá. Beleza. É porque eu achei que tinha. É porque parou aqui, voltou, eu achei que tivesse travado. Mas, enfim, a lei é um grande passo, né, para nortear o licenciamento, e sabemos que após, né, a vigência da lei, agora que se deu há exatamente um mês, no dia 4 de fevereiro, ainda há grandes passos a serem dados, isso é um fato, né? E o nosso objetivo aqui, eu acho que é discutir um pouquinho sobre esses próximos passos e o que esperar no âmbito federal, com a Cláudia aqui nos contribuindo um pouco da visão do IBAMA, e depois, como o Michael disse também, esperamos contar muito com a Abrat com isso, junto também dos órgãos estaduais, para entender o que está acontecendo por aí, né? Vamos lá. Mas, enfim, agradeço muito o espaço, o momento, é um prazer estar com vocês. Bia, por favor, pode fazer o seu sequenciamento aí como nossa querida moderadora. Obrigada, Felipe. E sem dúvida, né? Fato é que essa é a primeira conversa de muitas, porque esse tema, quanto mais a gente conversa, mais assunto a gente tem para conversar. E são muitas vertentes, são muitos vieses, muitos exemplos, né? Todo mundo tem um caso concreto e uma dúvida para tirar ou perguntar. Então, assim, a gente conta também com esse amplo público, né? Estamos muito felizes aqui, mais de 340 pessoas conectadas aí próximo ao horário do almoço. Então, vamos dar sequência aqui. E aí a gente trouxe, para começar a discussão, mas não se amarrando a isso, a análise de um dos lotes do último leilão de transmissão, que é o lote 2 do último leilão. Eu vou pedir a ajuda do time para compartilhar na tela. A gente está vendo aqui já como compartilhado, mas caso vocês tenham qualquer problema técnico aí, não estejam vendo a tela, por favor, sinalizem para a gente. Então, é um lote do leilão do ano passado, né? O último leilão de 2025. E a gente brincando aqui, tomamos cuidado de pegar um leilão já superado, né? Para a Claudinha não ter que enquadrar rito de licenciamento de lote futuro. Não se comprometer com próximos leilões. E a ideia aqui é realmente dar um norte, mais para a gente bater um papo. E aí, na sequência, a gente até aproveitou muitas das perguntas, Val, do painel anterior, porque tinham tantas perguntas bacanas que a gente falou, vamos dar uma encurtada aqui na fala do caso concreto e trazer para a discussão, para o debate, algumas das perguntas que o pessoal foi colocando na tela, porque realmente eram perguntas, nenhuma delas provavelmente vai ter uma resposta pura e concreta, né? Mas a discussão é muito abrangente. Eu vou pedir apoio do time da produção para passar o slide. Então, esse é um lote que a gente sempre brinca, é daqueles pequenininhos e complicados, né? Porque são 2 empreendimentos num licenciamento aí IBAMA, porque ele realmente está em mais de 2 estados, né? Então, a gente está falando aí da linha de transmissão Santa Luzia Bom Nome, né? Tem quase 300 quilômetros de extensão e esses leilões, ultimamente, eles estão tendo uma proporção tão grande, né, que a gente passa a chamar de linha pequena uma linha de 300 quilômetros. Mas é uma linha enorme, né, na verdade. Então, eu vou pedir o time para passar também o próximo slide, que a gente está falando de um caso que tem presença, né, proximidade com comunidades tradicionais, aí, tanto terras indígenas quanto comunidades quilombolas que são certificadas, algumas certificadas, outras não certificadas. Nesse caso específico, nenhuma tem RTID, mas o próximo lote, o próximo empreendimento desse lote que a gente vai mostrar, ele tem uma ou 2 comunidades que têm já o relatório técnico de delimitação.
Esse aí eu queria só fazer uma complementação, Bia, se me permite, ainda tem uma unidade de conservação de proteção integral federal, né? Então, a gente fez questão de selecionar um lote já licitado, que já está em fase de licenciamento, né? O IBAMA já iniciou esses trabalhos, mas exatamente para trazer uma ideia do que era e do que se esperar a partir daqui, ouvindo muito da Cláudia também, porque na prática a lei ela é uma normativa geral, né? Ela traz critérios gerais de licenciamento e ela ainda não vai definir detalhes de enquadramento, etc. e tal. Por favor, continue. Desculpe a interrupção. Imagina. E aí, até parafraseando a Luciana Gil, né, que falou muitas vezes isso durante a explanação dela, na prática, a teoria é outra. Tem uma coisa, mas a gente sabe que muita conversa acontece ali nos bastidores do licenciamento, né? Então, fato é que o licenciamento é sempre nosso, né? É da consultoria, é do empreendedor e é do órgão licenciador. Ninguém faz licenciamento sozinho, né? O licenciamento nunca é do empreendedor. Até porque aqui a gente está falando de empreendimentos que são de utilidade pública, então, na prática, essa concessão é nossa, né? Enquanto cidadão brasileiro, né? Então, o interesse é sempre nosso, no contexto da simplificação. E aí, simplificação não significa abertura de espaços que não estão previstos, né? Ao contrário, a gente está falando de padronização, enfim. Então, dando sequência aqui, é por isso que a gente brinca, né? Esse é um lotezinho pequeno, mas tudo que tem direito tá presente aí dentro dele. E aí eu vou pedir o time para passar para o próximo slide, para a gente ver a outra parte desse lote, né? Que complementa. Então, a gente está falando aqui das duas linhas de transmissão, né? Caxias 2 Teresina e Caxias CAR. Então, que é controle automático rápido de reativos, né? Então, desculpa, da subestação Caxias 2 com a automatização dessa estrutura. Então, aí olhando para essa linha que é um pouquinho menor, tem um pouco mais de 100 quilômetros, aí vou pedir a equipe para passar também para o próximo slide. E aí, esse outro empreendimento aqui é uma linha que a gente vê, né, que ela está ali já nas proximidades de aglomeração urbana. Então, nesse sim, a gente tem a presença de comunidades remanescentes quilombolas que têm RTID, né? Então, já estão devidamente, além de certificadas, já estão delimitadas. A gente tem também presença de outros tipos de empreendimento coexistindo com o processo, né? Então, a gente tem também algum nível de complexidade no sentido de impactos eventualmente sinergéticos, né, que se somam, cumulativos. Então, acho que esse é um caso E uma área de Mata Atlântica também, que eu queria chamar a atenção. Que a gente tem, inclusive, foi pauta, né, do painel anterior. E aí, eu vou guardar a pergunta para mais para frente. Aí, eu vou pedir para o Felipe abrir para a gente, fazendo uma análise aí muito breve, né, muito sucinta. O que dá para ter de perspectiva passada, né, em relação a esse licenciamento que já está em curso e quais as oportunidades concretas, né, e aí não entrando tanto nas subjetividades da discussão dos bastidores do licenciamento, a gente teria de oportunidade ou de risco olhando para esse processo específico. É legal, a gente trouxe o case para mostrar exatamente para o setor que a lei hoje, da forma como está, né, sendo um regulamento geral, ela ainda não muda o rito de enquadramento ou os critérios de análise do licenciamento a princípio, né? Ela tem algumas simplificações, como já foi debatido no painel anterior, a questão de ratificar o que já estava escrito na portaria 60 de 2015, de considerar as comunidades quilombolas delimitadas. Ela também, né, reforça a questão das terras indígenas homologadas. Então, assim, de forma geral, ela traz um pouco mais de conforto com relação a isso, mas como o Michael muito bem colocou, esse empreendimento vai coexistir com essas comunidades. Então, a despeito de não existir uma obrigatoriedade de seguir o rito do ECQ, do PBAQ,
penso eu que estudos sociais, comunicação social, atividades junto a essas comunidades, elas são necessárias dentro do licenciamento. E isso não muda muito, né, dentro do critério da legislação. Talvez tire ali a obrigatoriedade de fazer os estudos em si, tira do órgão licenciador a obrigatoriedade de aguardar as manifestações, sobretudo, né? Deixou de forma mais clara, porque isso já tinha previsto na Lei Complementar 140, mas né, de não ser vinculante, sobretudo agora também para unidade de conservação, que é o caso de um dos trechos. Então, ou seja, não precisaria necessariamente de aguardar o órgão interveniente para se manifestar, mas também são riscos que precisam de ser discutidos e analisados dentro do contexto do licenciamento. Afinal, né, são impactos ambientais reais que vão acontecer dentro de uma região, existem comunidades que estão ali presentes, existe uma unidade de conservação que precisa de ser analisada, existe um fragmento de Mata Atlântica que precisa de ser analisado sob o ponto de vista de estágio sucessional e conservação do mesmo, a despeito da dispensa de eventual anuência, caso né, do órgão licenciador estadual, que aqui, aqui né, a competência seria federal, mas, de forma geral, o enquadramento hoje, a rigor, não mudaria tanto. Essa é a verdade. E aí, se me permite, assim, já jogo um pouco para a Cláudia comentar sobre isso, como que o IBAMA hoje está vendo isso, né? Assim, eu já fiz esse questionamento algumas vezes. A rigor, a portaria 421 ela segue vigente, então a gente teria ela como referência para o enquadramento do licenciamento, assim como a portaria 60 de 2015. E existem né, discussões, e uma das minhas maiores, me permita, né, a gente é sempre direto e objetivo, uma das minhas maiores críticas é a falta de padrão, né, a despeito da discricionariedade técnica das equipes, mas não existe uma padronização. A gente vê empreendimentos muito similares, um sendo licenciado com EIA, o outro com RAS. E isso gera muita dúvida, né? Assim, insegurança para o empreendedor ir para a consultoria. Fala, pô, a gente vai fazer para que lado? A gente entende que é um RAS ou entende que é um EIA, mas vai lá e vê a equipe conseguiu fazer um RAS. E aí, como é que fica? Então, queria jogar para a Cláudia nos explicar um pouquinho como que o IBAMA está prevendo trabalhar este tema, né, sob o ponto de vista de padronização, critério de potencial poluidor, porte de empreendimento, para a definição efetivamente do rito de enquadramento e dos tipos de licença possíveis, né? Seja licenciamento concomitante, ALAU, LPLI, ou LO, enfim, ou até o licenciamento trifásico. Por favor, Claudinha. Eu tenho 3 horas, né, para falar. Você trouxe quase a Se leitura. você quiser. Quase a leitura. Felipe é um querido. A primeira vez que eu participei do evento do Movimento Descomplica, eu fiz essa brincadeira com ele. Eu falei, me diz o que está complicado. Aí a gente vai atender. E ele deu exatamente a resposta que ele falou hoje. Mas antes de chegar na tua pergunta propriamente dita, eu queria fazer um breve, assim, uma breve explanação de como é que a lei chegou lá no IBAMA, né? Eu acho que não é novidade para ninguém que o Ministério do Meio Ambiente propôs vetos à lei. É evidente que esses vetos foram discutidos conosco, então acho que previamente eu já afirmo que os vetos, naquele momento, representavam a nossa preocupação. Mas os vetos caíram e eu quero dividir com vocês uma situação, que é a seguinte.
a gente lá no IBAMA, os poucos que nós somos, a gente já vem trabalhando há um tempo. A gente tem hoje um setor lá no IBAMA, chama COAES, que é uma coordenação que trabalha com sistemas, normas e capacitação. Já faz alguns meses que a gente já vem estudando a nova lei, mesmo antes dela ser promulgada, com as indicações do que viria, né? Para fazer uma coisa que a gente nunca fez. E aí, pasmem, as 27 unidades da federação, as 27 unidades da federação já haviam definido padrões de enquadramento. Todos. Sabe qual era o único ente que não tinha definido? O IBAMA. Então, foi uma. Primeiro, assim, eu acho que a lei é uma mudança significativa no marco regulatório. É evidente que ela é importante pela ausência de uma lei geral. Tem questões a serem discutidas, óbvio, mas ela, para a gente, ela já oportunizou de cara um trabalho que a gente já deveria ter feito e nunca fez, e está fazendo agora, que é definir critérios de enquadramento. E eu vou chegar na tua pergunta, ou nas tuas perguntas, Felipe, mas o trabalho que a gente tem feito hoje é recepcionar a lei, trabalhar internamente o nosso regulamento. Quem conhece o licenciamento federal sabe que a gente operou durante muitos anos com a famosa IN 184, né? Era o que a gente tinha, e já faz algum tempo que a gente vem trabalhando no nosso regulamento. Mas as coisas mudam muito, e quando a nova lei voltou a ter uma proeminência no Congresso, a gente acabou esperando, vamos segurar o regulamento, para a gente esperar a lei e ver como é que a gente faz a adaptação. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo é a adaptação do nosso regulamento à lei, ok? Isso por meio de muitas conversas, muitas discussões, reuniões, muitas, com todo o corpo gestor da ADLIC. Isso é a primeira coisa. A segunda, a gente entende que talvez um dos pontos mais importantes da lei seja exatamente definir o método de enquadramento. Porque a gente define método de enquadramento a partir das características da atividade do empreendimento. As características estão ligadas a... Vou tossir, peraí. Eu vou tossir, eu vou ratear, eu vou fazer Todo mundo resfriado. um monte de coisa aqui. Mas... Eu avisei para ela que eu também. Pois é. Não, Claudinha, aqui na mesa é assim, quem não está, esteve semana passada. Pois é, incrível. Impressionante. Mas voltando, então, o enquadramento das atividades de empreendimento a gente define a partir dos critérios de localização, natureza, porte, potencial poluidor, né? Então, esse é o primeiro ponto, e esse é o primeiro trabalho, e a gente está, acho que nesse a gente se debruçou pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, discutindo esse trabalho. Ele é o balizador para a aplicação da lei, porque o enquadramento, ele está linkado a estudo e está ligado a rito. E aí, Felipe, tudo pode acontecer, né? Porque é o potencial poluidor que vai definir que rito que a gente vai ter, que estudo que a gente vai ter, e definir também tantas perguntas que já apareceram, como vai ser bifásico, vai ser LI, LO junto. Então, assim, entendo o tamanho do trabalho que a gente está fazendo, é um negócio hercúleo. Essa gripe deve vir disso. A gente entende também que tem um risco aí, e a Luciana trouxe mais cedo, que é o risco das ADIs, né? Se eu não me engano, todas elas pedem o efeito suspensivo da lei. Aí, pensa a loucura, assim, a gente trabalha com o que está posto, a gente retroage em algum momento, como é que a gente lida com... Desculpa, pessoal. Como é que a gente lida também com a questão dos vetos, que tem uma interpretação que a nossa PFE ainda não nos respondeu, que o que foi objeto de veto e caiu passa a valer 180 dias a partir da queda do veto.
A gente não tem muita certeza, perguntamos isso para a nossa PFE. Então tem muita coisa em jogo, né? Mas eu acho que o grande barato é o trabalho que a gente está fazendo para adequar essas questões. Você fala sempre, Felipe, e eu acho que você fala com muita propriedade, da assimetria, né? Do trabalho, da assimetria, às vezes, de empreendimentos parecidos, ou empreendimentos, muitas vezes, paralelos, em ambientes também parecidos, com soluções diferentes, ou com enquadramento diferente e com ritos diferentes. Isso é um problema. Esse é um problema que a gente tem há anos, né? E nem acho que precisaria de uma lei para a gente tratar. Mas, enfim, eu acho que cada coisa no seu momento, porque a gente acaba trazendo para a esfera federal uma assimetria de decisões. E é muito ruim, né? Eu acho que é ruim para a instituição, é ruim para quem empreende, é ruim para a sociedade que espera aquela infraestrutura. Então, a gente também um esforço para que a gente faça isso. Eu não sei se eu já posso responder uma pergunta que eu recebi mais cedo, Valéria e Bia, que é com relação a como ficam os processos, já abertos, né, com a nova lei. Então, eu acho que o artigo 60 da lei, ele deixa claro, dentro da minha capacidade de interpretação, Luciana, mas ele deixa claro, eu acho que é o 60, não lembro mais, que os processos já abertos, eles seguem o rito já definido até o final daquela etapa, né? Após o final daquela etapa, e aí a gente tem que ver o que a gente entende por etapa. É a licença, né? É o momento da licença, a gente pode fazer alguma adaptação. Então, eu acho que a gente tem que ter muito, muito cuidado nessa hora para fazer esse trabalho. Eu não sei se eu travei, gente. Travei? Vocês me ouvem? Perfeito. Ah, tá. Vocês travaram para mim. Então, acho que vai ser caso a caso para a gente fazer esse trabalho. E aí, no caso específico da tua linha, ó, o Ricardo aqui, Zog, no caso específico da linha que você traz, eu acho que tem aquele tipo de linha pequena, entre aspas, né, Bia? Que tem um pouco de tudo. A etapa que ela está é a etapa de viabilidade. A etapa de viabilidade começou antes da lei. Eu entendo que a gente vai trabalhar com os critérios que estão lá definidos. Você trouxe uma questão muito polêmica, que é a participação dos órgãos envolvidos. Mas eu vou segurar essa conversa para depois. Posso falar um pouquinho dela depois, viu, Bia? Porque eu acho que é um assunto muito importante. Não sei Umas se respondi, perguntas, né, Bia. que a gente vai trazer. Tá Perfeito. num monte de pergunta, eu acho que é um tema que a gente tem muito a debater a respeito dele, com certeza, né? Inclusive, eu até já vou deixar a provocação e sugestão para a gente fazer a parte 2 do nosso encontro, com a presença de Claudinha e de alguns intervenientes, para trazer esse foco específico na lei, porque aqui legal. a gente tem muito material para discussão, e é onde a gente sabe que hoje é o gargalo do licenciamento. Né? Hoje, o que a gente vê de gargalo nos processos que travam, que judicializam, não é mais... e aí, muito graças ao trabalho conjunto, né, que vem sendo feito dentro aí do órgão federal liderado pela Claudinha, não é mais a relação empreendimento-licenciamento em si, mas essas interveniências e anuências necessárias, a falta de equipe que a gente sabe que esses órgãos intervenientes hoje sofrem, né? Então, com certeza, tem muita pauta para a gente discutir. Vamos guardar essa para o final, Claudinha. E às vezes até a dificuldade de comunicação com esses órgãos, né? A gente tem ainda, em alguns casos, muita dificuldade, né? Embora a gente busque e cada vez mais tem se integrado mais, né? Empreendedor, órgãos reguladores, né? Enfim, mas ainda assim é um desafio. Com certeza. Pontualmente existem desafios, esse é um fato. E como a Bia sugeriu bem, assim, eu acho que esse é o primeiro de muitos encontros. Trazê-los para a mesa é extremamente produtivo. Talvez pensar, eu já estou elucubrando, eu adoro inventar moda, né? Então vou inventar moda ao vivo,
pensar em ritos mais simplificados para essas comunidades que não estão delimitadas, demarcadas, homologadas. Tudo tem solução, é a forma de se fazer, né? É só a gente pensar nisso, para isso que o movimento existe. E para provocar mesmo solução para o licenciamento, né? Trazer segurança jurídica a todos que participam do licenciamento. E sim, Claudinha, é o artigo 60 que prevê, né, a regra de transição. Eu queria pegar um gancho nisso rapidamente antes de passar, porque assim, tem muita dúvida sobre o que é a etapa, né? Vocês têm alguma definição clara sobre isso? Você falou, mas assim, e aí, etapa? É etapa entre licenças? É entre um LP e um LI? É entre a abertura do processo e a emissão de um termo de referência? Entre a emissão de um parecer e eventuais complementações? O que é uma etapa? A lei não deixa claro isso, né? É um ponto importante a ser debatido. Mas a lei traz para o órgão licenciador muita abertura, né, para regulamentar. Então, a gente também está trabalhando nisso, Felipe. O que é uma etapa? Eu acho que eu não vou te dar essa resposta hoje, porque a gente também está trabalhando. Mas, sem dúvida, as licenças é uma etapa, né? Me parece que as licenças eu acho que é o marco mais importante. Mas, enfim, eu acho que Eu está aberta a pergunto discussão. isso porque, por exemplo, empreendimentos hoje, existe, depois eu busco o artigo aqui, mas tem um artigo específico que prevê a LO, isso aí é uma discussão antiga nossa, né? A LO em ato contínuo para empreendimentos lineares, isso foi debatido também mais cedo, é um problema grave do setor de transmissão, porque existem muitos empreendimentos prontos que aguardam meses para entrar em operação, e isso está previsto na lei. E aí, será que a gente conseguiria encaixar isso já num pedido de LI corrente? Talvez fosse um caso, né? Só uma ideia, uma provocação, para a gente não ficar nesse sofrimento contínuo de linhas prontas sem operar, né? Só provocando, como sempre. Eu acho que, mas eu acho que se a rodovia também, né? A rodovia, ferrovia. Ferrovia eu não sei, porque tem uma questão de risco mais associada, mas enfim. Essa é uma discussão que a gente está fazendo também, Felipe. E eu vou voltar para a primeira coisa, quer dizer, uma das primeiras coisas que eu falei, que é o enquadramento, e por isso que a gente está trabalhando tanto nisso. Porque talvez seja a dica ou a deixa para a gente estabelecer rito, né? E esse rito pode ser uma LI e uma LO. Agora, que tipo, né? Qual é a linha de corte? Né? Qual é o sarrafo? Esse é um desafio. E esse é um desafio que a gente está trabalhando muito. Tendo reunião, amanhã, por exemplo, a gente vai ter uma reunião exatamente sobre isso. Porque eu também entendo, né? A gente que opera o licenciamento, a gente sabe a agonia que é para uma linha de transmissão entrar em operação, né? E isso está associado não só à ampliação do sistema, evidentemente, está associado ao negócio, né? Está associado à antecipação de RAP, está associado a tanta coisa. E quando a ANEEL, ali, sei lá quantos anos atrás, talvez 10 anos, alterou os leilões de concessão de linha de transmissão para inserir os prazos de licenciamento, e isso eu devo muito à ANEEL da época, né? Eu lembro de muitas discussões com depois eu vou lembrar, com o Ivo Nazareno. E lembro do Nabuco, né? O nosso querido Felipe Nabuco, comigo, a gente indo lá e dizendo, olha, do jeito que tá, o empreendedor tinha, acho que 1 ano e meio para conseguir LI. Só que ainda tinha todo o estudo de impacto ambiental para ser feito, né? E a gente estava conseguindo, a partir do pedido da LP,
a gente estava conseguindo ali em 2019, 2020, 2021, 2022, performar em 18 meses a emissão da LI, mas a partir do pedido da LP, não a partir da abertura do processo. Mas, enfim, a gente conversava muito com a ANEEL. Falou, enquanto vocês estiverem pedindo essas coisas que são inexequíveis, primeiro, estão criando uma crise desnecessária com os órgãos licenciadores. Segundo, criando uma crise para o Estado brasileiro, que é o pedido de reequilíbrio em função do licenciamento, ou do uso do licenciamento como um elemento de atraso. Na hora que isso foi resolvido nos leilões, eu acho extremamente interessante quando o empreendedor antecipa a entrada em operação. É evidente que ele antecipa a sua receita, mas eu parto do princípio de que ele fez tudo direitinho do ponto de vista ambiental, tanto que ele conseguiu as licenças no tempo hábil. Então, eu acho que essa discussão vai vir, a gente está fazendo internamente, sobre como aplicar a possibilidade de licenças bifásicas para alguns tipos de empreendimento. Vocês estão travados para mim e eu não escuto vocês, se alguém estiver falando. Oi, Travou a voz. Cláudia, travou Oi. um pouquinho, a gente Aham. já tá arrumando aqui, foi coisa de pouquinhos Perfeito. segundos, mas já eles retornam, só um segundinho, por favor. Perfeito. Tá dando uma ressonância, pessoal. Pô, Pronto. Eles estão. Teste. Equilibrou? Aí vou guardar só o feedback. Claudinha, você nos escuta? Para mim, escuto bem e límpido. Ah, perfeito. Então, maravilha. Só gente. ótimo. Vamos seguir, então. A gente vai seguir, então. Perfeito. Claudinha, com a sua fala e os ganchos também que você deixou, eu queria antecipar. Vou escolher uma das duas perguntas, porque foram vários, né, os insights que surgiram aqui conforme você falou. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como está essa questão da perspectiva do IBAMA, né, enquanto órgão federal, para o atendimento dos prazos previstos na nova lei e o enlace disso com o planejamento do setor. Aí a gente aproveita também para parabenizar, né? A gente sabe que tem tido uma série de ações entre IBAMA, a própria EPE, que, salvo engano, a Elisângela está aqui também online nos assistindo e representando. Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente como está esse planejamento, né? Porque a gente sabe que na prática não adianta colocar prazo apertado, porque as instituições, as empresas, os casos de negócio vão considerar esses prazos, e hoje é fato que há uma insegurança geral, né, sobre o quanto esses prazos realmente vão ser firmados e vão ser possíveis, né, porque a gente conhece a estrutura dos órgãos licenciadores e sabe que é um desafio também para vocês ter equipe, né, novos concursos, esse crescimento do quadro. Então eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho desse panorama, sabe? Como que está a organização? E aí passo para a Val também fazer um comentário. E só complementando aqui para dar uma injeção de ânimo, a gente tem leilão em março, né, gente? A lei já está em vigor, os empreendedores estão usando, né? Estão olhando como uma oportunidade, né? Então é importante saber se ela é factível ou não. Essa é para apertar sem abraçar, né? Ainda bem que a gente está longe, para vocês não pegarem gripe. Olha só, acho que tem um monte de coisa acontecendo, né? O IBAMA acabou de fazer um concurso, vocês sabem disso. A gente recebeu no licenciamento 60, 70 pessoas. Nos estados ainda tem uma conta a ser feita, que é uma conta das pessoas que entraram, estão nas DTECs, nas divisões técnicas das superintendências, e estão sendo formados também para trabalhar com licenciamento.
Então, e ainda tem um percentual bom aí de pessoas. Inclusive, essa semana eles estão fazendo curso. A gente tem hoje no licenciamento um curso, né? A gente chama curso do LAF, um curso de 240 horas, um curso já bem robusto. A gente já está na quinta edição, então vai melhorando a cada ano. E, então, assim, tem esse pessoal. É evidente que a massa crítica se forma com o tempo, mas eu não sei o que acontece com essa geração, que eles chegam bem prontinhos, né? Chegam bem, né? Bem disponíveis já para trabalhar. Além disso, a gente, semana passada, sexta-feira passada, o presidente do IBAMA e a ministra assinaram um pedido para o MGI para chamar todo o cadastro reserva, o que dá mais 560 pessoas. Não sei se chegarão aos 560, mas ainda vem também mais um fôlego, né, para a gente. Tem em andamento também um concurso temporário, vagas específica para o licenciamento e específica para obras do PAC. Esse é um concurso um pouco diferente, porque espero que vocês estejam me ouvindo, porque travou aqui para mim, vocês. Estamos te ouvindo Tá, bem. tá, Travou mais aqui para a gente a tá nossa bom. câmera, mas eu acho que já resolveu, né? Perfeito, perfeito. Mas voltando a falar do concurso temporário, ele é bem específico, porque a gente foi para os perfis que a gente não dispõe, né? Então, perfil dificílimo, geólogo. Cara, passa um geólogo lá no IBAMA e fica enlouquecido. Enlouquecido. Faz festa, faz café, leva bolo. Por incrível que pareça, a gente está com déficit de engenheiro florestal. Incrível, incrível, né? A gente tem tido enorme dificuldade de emitir ASVs, sobretudo no setor de transportes, por esse déficit. Então, a gente foi fixando alguns perfis. É isso. Agora, isso não é tudo, né? Eu queria trazer que a gente tem, como eu disse a vocês, o nosso regulamento em andamento, que eu acho que orienta bastante. A gente tem todo mundo conhece o SISGLAF. É que a gente não tá ao vivo, mas se tivesse, assim, se tivesse presencialmente, eu ia dizer, levanta a mão quem conhece o SISGLAF, porque eu acho que É. quase 100% da plateia conhece. O SISGLAF foi um sistema, e é um sistema muito importante. Ó, alguém já levantou a mão aqui. Ele foi, ele, ele foi fruto de um acórdão do TCU de 2019, quando o TCU fez uma auditoria no IBAMA entre 18 e 19, nos empreendimentos de linha de transmissão e rodovias. Na ocasião, o acórdão chegou uma das conclusões foi que os licenciamentos de rodovia aconteciam no prazo legal, em 20% só deles. E os empreendimentos de transmissão aconteciam no prazo em 75% deles. E aí, quais eram as conclusões que a gente chegava, né? Primeiro, que era um setor que estava se organizando, e eu falei para vocês que a gente performava muito bem mesmo, em termos de prazo. Segundo, que a gente precisava de alguns inputs à nossa atividade. Um deles era um sistema que pudesse fazer gestão de demanda, outros eram os guias de avaliação de impacto ambiental. Então, por causa desse acórdão, a gente fez o SISGLAF e porque a gente precisava. Mas é um sistema que não entregou tudo o que estava prometido. Enfim, eu não vou dizer, mas é questão de tecnologia, tá? Se você me perguntar qual é a linguagem, eu vou dizer que é COBOL. Pra você tem ideia, assim. De tão antiga que eu sou. Mas é uma linguagem, é um modelo de sistema que não permite que a gente trabalhe na integralidade os processos de licenciamento que não são lineares. O processo de licenciamento, eu sempre brinco, parece um eletrocardiograma de um cardiopata, né? Ele vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, com todas as emoções associadas. E o sistema é um pouco travado. Então, a gente começou a ter muito problema na operacionalização. O SISGLAF hoje a gente usa para emissão de licença, e em função disso a gente está trabalhando no que a gente está chamando de novo LAF,
que tem previsão de entrega em dezembro desse ano. A gente não tem outro prazo. Eu estou aqui, por exemplo, o Licério está numa reunião discutindo, né, a gente está acompanhando para e passo o sistema. Ele visa integrar o SysGlaf, evidentemente, quer dizer, aproveitar o SysGlaf, o Syslic, que é uma base que a gente ainda usa, e ainda é uma base inconfiável, e o SIGA, que todos vocês conhecem, que chegou só à fase de FCA, né? De ficha de caracterização da atividade. E por que eu estou trazendo o sistema para responder a pergunta da Bia? Porque o sistema ele tem como prerrogativa ser balcão único mesmo, eu não gosto dessa palavra, mas é isso. Então, todos os órgãos envolvidos, todo o processo começaria a partir também de todos os órgãos envolvidos nessa plataforma única. Para isso, a gente está fazendo, quem controla essas ações é o MGI e a Casa Civil, tem feito esse trabalho de articulação entre nós, né? Então, a gente seria uma plataforma única de entrada. A nossa FCA já está pronta. A gente não botou ainda para rodar, porque teria que desabilitar o SysGlaf e não dá para fazer isso ainda. Mas ela está pronta, ela tem uma base de gel robusta, então a gente vai ter muito mais facilidade de fazer aquelas fases iniciais de enquadramento, né? E é evidente que esse ano 2026, no comecinho do ano, eu fiz um cursinho bem rápido de inteligência artificial. Eu falei, deixa eu dar uma checada. E está muito claro que inteligência artificial em 2026 não é questão de querer ou não querer. É uma questão de qual vai ser a mais adaptada para a sua realidade. Então, é um sistema que vai vir também com algumas peças de inteligência artificial. Então, assim, são questões, sabe, Bia, está em andamento, mas eu acho que ela vai dar muita celeridade, né, a tudo o que a gente está fazendo. Eu queria só ainda pontuar uma coisa, que eu acho que o licenciamento federal tem, além de outros problemas, tem dois grandes problemas. Primeiro é a disponibilização de dados. Na fala anterior, o Michael falou assim, ó, realmente não é crível que o empreendedor vá para uma área que já tem um monte de estudo feito e que ele vai precisar, por exemplo, resgatar a fauna que já foi resgatada pelo pesquisador anterior, que já está lá numa biblioteca de uma universidade, etc, etc. Cara, eu acho que todo mundo concorda com isso. O que eu acho que a gente não tem, se a indústria tem, eu não sei, a gente não tem tudo isso sistematizado a ponto de ser uma base de dados confiável para que seja dispensada. Fala, Felipe. Como Tá é que sem som. tá? Em que pé que tá? O que eu sabia? Cisbia? Não, então. Como Isso. que tá o Cisbia? Que é Então, exatamente esse isso. gancho. Na verdade, a lei prevê o Cisnima, né, que é futuro, que seria para a integração de bases gerais dos estados com a União, mas o IBAMA, junto com o ICMBio, já tem uma iniciativa antiga que é o Cisbia, que inclusive nós fizemos um trabalho muito grande dentro da ambientária de integrar todas as nossas bases de estudos no Brasil inteiro e a gente tentou botar lá dentro e teve dificuldade em algum momento. E conseguiu depois? Não sei. Eu vou te falar que eu acho que a gente não conseguiu colocar tudo ainda, viu, Claudinha? Por questão de padronização de dado, mas estamos nesse esforço, tá? A gente estava discutindo isso com a equipe lá. Eu até te respondo depois, mas estamos nessa missão aí de contribuir para o sistema, obviamente, para não ter que fazer estudo repetidamente em áreas já estudadas, né? Claro. Desculpa Não, te tranquilo, interromper. mas eu acho que a gente comunga dessa mesma lógica, Felipe. É, e aí o Cisbia era exatamente, o Cisbia é um módulo, vai ser um módulo do novo sistema. Ele ainda tá ancorado no ICMBio, que cuida dela, né, que insere dados, mas a gente tem um número, eu estava procurando aqui, tem um número bem expressivo já de dados no Cisbia, dados válidos,
que estão no Pangia, que é aquele, né, aquele painel do IBAMA. Então, são dados válidos e a gente precisa ainda agilizar, mas o Sysbia vai ser um dos módulos que vai fornecer, pelo menos para o meio biótico, isso que a gente está dizendo de disponibilização de dados. Mas aí falta meio físico, né? Vai faltar meio físico, e vai faltar meio socioeconômico, que não é simples, né? Esse é um ponto crucial. E, além disso, além da disponibilização, a sistematização desses dados. Então, como é que a gente vai utilizar esses dados para tudo? Para uma emissão de TR, né? Para uma definição, enfim, de traçado, para tomada de decisão, enfim, tem um mundo, né, aos nossos pés para serem definidos. É tudo muito junto e misturado. Esse ano está um estresse absoluto, porque a gente tem a responsabilidade de fazer essas entregas. Não sei se respondi, meninos. E aí, eu queria que a gente puxasse um pouco, porque a gente sabe assim que Eu ainda queria dar mais uma Vamos provocação. voltar, então, vai lá. Diante de tudo que você colocou aqui para a gente, eu acho que está notório que o IBAMA está se preparando e, obviamente, que depende aí de uma maior participação de técnicos e aí vindo com esses cadastros de reserva e tudo mais. Você entende que esse tempo, essa vislumbração no futuro, é possível atender os prazos? Antes da Claudinha falar de prazo, eu fiquei super feliz que ela falou que a equipe chegou super bem treinada, porque foi uma galera da Ambientária para o IBAMA. Tem Então, vários. Tem vários olheiros lá no IBAMA. eu perdi um monte. Ou então chegou bem treinada mesmo, mas brincadeira à parte, assim, essa preocupação de prazo, ela é real. Aí eu queria pegar o gancho aqui na Val, né, na Valéria, porque assim, a gente tem dois prazos em jogo, né? Tem o prazo do TR, que é até uma pergunta que eu ia te fazer, que eu já aproveito para julgar junto. Existe previsão de TR geral, padrão por empreendimento, ou permanecerá a emissão de TRs específicos? Qual que é a ideia, a princípio, salvo empreendimentos de alta complexidade? Porque a lei dá essas duas possibilidades, na verdade, né? Então, isso é uma dúvida. Então, a gente tem um primeiro prazo do TR, que é um prazo crítico, e desculpe a sinceridade, mas assim, foi onde mais atrasou nos últimos leilões. De fato, você cumpriu a promessa de tirar o atraso nas etapas posteriores ao TR, e agradeço muito por isso. Mas você, Nabuco, né, e toda a equipe que se esforçou muito para cumprir os prazos posteriores ao TR, mas teve TR que demorou quase um ano para ser emitido. Isso é uma verdade que não dá para discutir, né? Então, eu deixo o primeiro ponto assim, TR, o que se esperar sobre termo de referência, e segundo, se de fato é factível contar com os prazos legais previstos na legislação. A gente sabe que há desvios, a gente sabe das dificuldades de equipe, de todos os desafios que a gente tem, mas óbvio, a gente está aqui com um setor que, né, dentro isso aí já foi amplamente discutido, dentro das estratégias das empresas, uma das variáveis é prazo de licenciamento. E isso o IBAMA está cansado de saber também, né? Então a gente está falando reto e aberto aqui, né? Felipe, e aprofundando um pouco mais da tua fala e da Valéria também, aí a gente, quando fala do prazo do TR, a gente está falando a partir da definição da equipe ou a partir da abertura do processo, né? Porque em também tese seria da abertura do processo, né? Pelo que está na redação da lei, mas tem a questão da definição da equipe. Aí são dúvidas, e por isso que eu perguntei do TR padrão também. Vamos lá, Claudinha. Rapaz, isso é uma entrevista, vocês estão vendo, né? Uma entrevista. Claudinha, a gente está te apertando. Apertando sem abraçar. Eu prometi que eu não ia fazer muito, hein? Mas olha só, vamos lá por partes. Vocês estão com foco muito em transmissão, e eu entendo, porque é um empreendimento, tem a Abrat, né, patrocinando o evento, e também é um universo com o qual vocês trabalham bastante, né?
Mas algumas tipologias do IBAMA já tem TR padrão há muitos anos. O petróleo tem, né? E aí eu digo, por que o petróleo tem e outras não têm? Aí eu vou responder dizendo uma máxima que eu uso em todos os lugares. Cada setor é uma realidade. A gente não tem na diretoria de licenciamento uma homogeneização. Você não entra na diretoria e diz aqui é tudo igual. Cada salinha que eu entro, cada salinha que eu entro, eu me deparo com uma realidade. A realidade de portos, completamente diferente da realidade de transmissão, que é completamente diferente da realidade hidrelétrica, que é completamente diferente da realidade de petróleo. Enfim, então assim, equalizar isso não é simples. Mas eu vou novamente usar o exemplo de petróleo para dizer por que a gente tem TR padrão. Porque eu acho que a maturidade, a gente teve durante muitos anos a Petrobras como única cliente, né? Então, as equipes amadureceram a forma de fazer a avaliação de impacto ambiental. A empresa era única. Tinha uma questão regional, então você não está falando de uma linear, né? De um linear de 2.000 quilômetros. Então, havia condições regionais e havia, principalmente no pré-sal, nas etapas 1, 2 e 3, estudos muito, muito profundos, exigidos pelo IBAMA, mas construídos com a própria Petrobras, para a gente conhecer bem aquele ambiente. Só para vocês terem ideia, na bacia de Santos e de Campos, a gente dá autorizações anuais para as empresas, para a Petrobras em especial, de até 80 poços a serem cavados, a serem explorados. 80. Ele não precisa ficar pedindo um a um, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente tem segurança, porque a estratégia de controle já foi feita. As equipes têm segurança tanto do IBAMA quanto da indústria. Aí, Felipe, por que eu vou trazer isso para a transmissão, por exemplo, né? Acho que a gente tem que evoluir, sim. Eu vou novamente falar no enquadramento. Eu acho que tá? Isso é achismo mesmo. Acho que a gente vai chegar numa situação em que alguns padrões de empreendimento vai sim ter TRs previamente trabalhados. Talvez outros, em função do enquadramento, não. Algo mais complexo, enfim. Esse é o trabalho que a gente tem feito internamente, né? É lógico. Mas isso, enfim, também não é. Eu sempre digo assim: a nova lei saiu e ela não vai ser aplicada por osmose, né? Repito que a gente está fazendo um trabalho hercúleo para a interpretação e aplicação da lei. Então, eu acho sim que a gente vai evoluir nessa discussão. E aí vem a questão de prazo. Aí vou só falar um negócio de prazo. Eu acho que a gente tem que regulamentar. Eu tenho falado com, eu tenho falado com alguns secretários de meio ambiente dos estados e está todo mundo meio preocupado. A Luciana falou disso mais cedo, eu não sei se vocês têm, mas as pessoas têm me dito assim: a gente está muito preocupado com os prazos, porque a gente tem que fazer a regulação do que é prazo, né? E de como conta o prazo, né? Então, enfim, quais são as interrupções, né? Quais são os momentos de judicialização, quais são. Esses dias ontem, a gente estava na Casa Civil, fazendo a sala de situação de transmissão de energia. E é isso, viu, Felipe? A gente está conseguindo dar um gás bastante grande nos leilões de 23 e 24. E aí é importante dizer que a gente não estava preparado para o volume de empreendimentos que chegaram em 23 e 24, né? A gente está mais preparado agora para 26, pode ter certeza disso. Mas a gente discutia, e um dos empreendimentos que a gente estava discutindo, a gente estava fazendo análise do EIA, mas eu não lembro, juro por Deus, nem o nome da empresa, muito menos consultoria. E aí chegou um novo EIA, né? E chegou um comunicado dizendo: IBAMA, desconsidera aquele e analisa esse. Então, assim, é só um exemplo, né? Então, qual é o tempo aí? Então, a gente tem aí para dizer se a gente vai conseguir ou não cumprir o prazo, Bia, a gente precisa trabalhar um pouco mais na regulamentação do que é prazo, ou de como contar o prazo, sabe? Mas eu acho que a gente tem que cumprir prazo.
E Claudinha, mais uma vez só reforçando que é isso, o licenciamento ambiental é uma construção conjunta, né? Não adianta lógico, não a adianta. gente, enquanto empreendedor, também puxar o prazo do órgão ambiental, enquanto os estudos ambientais, aí eu jogo para o Felipe, né? Não estão atendendo, ou podem estar melhor posicionados com uma qualidade técnica mais adequada, e muitas vezes. Um dia desse eu estava lendo um artigo que ele comentava, né, assim, o quanto os escopos técnicos de licenciamento ambiental muitas vezes se confundem com o escopo acadêmico, porque em licenciamento ambiental muitas vezes menos é mais, né? E aí fico muito feliz em ouvir da Cláudia e a complementação do Felipe dos novos concursados do órgão terem já uma bagagem, né, em licenciamento, em meio ambiente, porque isso facilita muito também as tratativas técnicas. A gente está falando aqui de um escopo que não carece de todas as citações e referências, a gente não está falando de um TCC, de uma dissertação de mestrado. Muitas vezes é objetividade, e aí às vezes falta realmente essa objetividade nos estudos. Eu tenho uma discussão sobre isso, né, quando a gente fala de prazo e qualidade de estudo, porque eu tenho um pensamento que os estudos poderiam ser muito mais simples e enxutos do que são hoje, tá? Isso é uma realidade. Muitas vezes até em versão digital hoje que a gente tem tecnologia para isso, para entrar numa plataforma e conseguir analisar os impactos em cima do manual de impactos do próprio IBAMA. Então, assim, dá para simplificar muito o licenciamento, tornar o licenciamento mais célere, mais objetivo e canalizar mais esforço para fiscalização, para monitoramento, para controle efetivamente do meio ambiente. Isso aí é a discussão mais complexa, né? Mas, porque quebra muito os paradigmas, mas realmente é o que eu vejo como o futuro do licenciamento, assim. E eu já ouvi, né? Eu tenho exemplos quando eu falo da falta de padrão, que eu vou repetir sem querer ser chato, mas assim, eu já ouvi de equipe, pô, esse estudo tá denso demais, tem coisa demais. Aí o que que eu fiz? Eu sou sempre inventor, né? Adoro inventar uma moda e criar um padrão novo. Peguei um estudo, o EIA lá tinha, sei lá, 50 páginas, era só os resultados dos dados, o resto era tudo apenso, anexo, mapa, digital, sei lá. Pau, bateu, voltou, devolveu outra equipe. Ah, se fosse a mesma equipe, ia adorar. Se é outra equipe, pum, devolveu. Agora tá muito simples. Agora tá simples demais. Então, assim, tem de tudo. Realmente a gente tem que discutir padrão, né? E modernizar, assim. O que a Claudinha falou sobre inteligência artificial, sobre sistema, é o futuro do licenciamento. Hoje a gente, dentro da Ambientar, investe muito nisso, né? Existe solução de inteligência artificial para facilitar a análise, para cruzar dado, inclusive para ver se existe eventual até cópia ou falsificação de dados, sei lá, enfim, tem uma infinidade de possibilidades para a gente explorar dentro do mundo tecnológico e tornar os prazos mais ágeis, mais objetivos e, de novo, focar naquilo que interessa, o controle do impacto ambiental efetivamente, né? Assim, eu escuto muita gente criticando a lei, falar, a lei abriu a porteira geral, agora vai passar tudo, o órgão perdeu o controle de fiscalização e vai licenciar de qualquer jeito. Não tem nada disso na lei, muito pelo contrário. A lei ela fala o tempo todo que mesmo nos licenciamentos simplificados, né, no LAC, no LAU, não seja o que for, o órgão tem que fiscalizar, tem que controlar, tem que ter medida de controle, tem que ter a RT assinando aquele negócio. Então, assim, é muito pelo contrário, é uma ideia de criar celeridade no processo de licenciamento e desenvolvimento do país, mas com muita responsabilidade, né? E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar dentro dessa padronização dos critérios, qual que é o empreendimento que é mais simples, que eu posso tratar com total simplicidade e fazer uma licença única, por exemplo, e qual que é aquele empreendimento que realmente merece um estudo profundo para cada uma das suas etapas, né? E eu acho que é esse o esforço que vocês estão aí
né? Felipe, e falando em regulamentar, né, em garantir esses controles, a gente sabe que a lei carece ainda de uma série de regulamentações infralegais, especificações, né, tem muita coisa ainda aberta. Então, eu queria que a gente trouxesse isso como uma última pauta, e aí, na sequência, a gente vai trazer umas 2 perguntas do público que surgiram, inclusive, no painel anterior, mas a gente acha que cabe aqui, porque a gente vai precisar encerrar obrigatoriamente aí 12h20, até para não entrar tanto no horário do almoço de todo mundo. Se então, deixar, a gente fica horas aqui discutindo. se deixar, vai até 6 da tarde, né? Mas vamos puxar aqui para a gente conseguir ir encerrando, já caminhando para o fim. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sabe, Claudinha? Te ouvir um pouco, né, do que já está acontecendo em termos de regulamentação, o que já está sendo trabalhado, o que não está sendo trabalhado, mas, na sua perspectiva, precisa ser trabalhado e regulamentado na sequência. E aí eu peço depois para o Felipe e Val também trazerem algum comentário sobre isso. Eu falei mais cedo, né? A gente está fazendo o nosso regulamento. E aí ele passa por todos os artigos da lei. Agora, algumas coisas de fato vão ficar para depois, né? Por exemplo, conteúdo mínimo, né, dos estudos. E aí isso tem a ver com o TR também, tem a ver com enquadramento. Então, não vai dar para fazer tudo agora, gente. A gente vai precisar fazer para botar na praça, mas vai ficar várias coisas. Eu acho que eu não vou falar do que falta regulamento, mas eu vou falar é, do que eu acho que pode ser, não sei, não vou nem falar de socialização, mas pode ser bastante questionável, se vocês me permitem. Vocês falaram da OIT 169, né? Então tá, OIT 169. 2014, a gente está em 2026. 2014, eu era coordenadora da antiga COEND, que hoje é CODUT. E eu participei de um evento no Ministério Público Federal sobre a regulamentação da OIT 169. E naquele momento, a posição do IBAMA já era pela necessidade de regulamentação, principalmente porque a gente tinha, né, carecia de algumas respostas. Por exemplo, tem protocolo de consulta, não tem protocolo de consulta, como fica o licenciamento durante a consulta, se a consulta quem faz, quem paga, essa é uma pergunta crucial, né? Se ela é deliberativa ou consultiva, enfim, essas coisas que todo mundo, que a gente sabe, todo mundo fala. Passaram-se 12 anos e a gente continua na mesma discussão, né? A gente é muito cobrado, vocês sabem muito bem disso, no licenciamento, para fazer as consultas. Semana passada eu estava no evento e a discussão veio, né? Porque havia no evento quem dissesse que deveria ser no licenciamento. Aí o que é que eu digo? Tudo bem, então para tudo. Para tudo. Inclusive os prazos da lei, né? Para tudo. Revoga a lei e a gente começa do zero. Porque, e aí, gente, o Michael, eu acho que o Michael foi bem, bem sensível na fala dele, quando ele diz que, e a Luciana também, por exemplo, de uma comunidade quilombola tem RTID ou não tem RTID? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pelo menos da antropologia, de onde eu venho, o critério reconhecido no Brasil de identificação é baseado na autoidentificação. Então, se eu me auto-identifico como comunidade tradicional, não sou eu no meu gabinete, nem vocês, nem ninguém que vai dizer, gente, mas não tem nem cara tradicional. Isso não compete a gente, tá? Isso do ponto de vista conceitual, não compete. E é evidente que a gente traz as amarras, né? As amarras administrativas e jurídicas para dar segurança. É importante também ficar sem nenhum tipo de segurança é difícil. Mas eu sempre, todo mundo sabe como é que eu faço. Quando a gente está, o Felipe sabe bem disso, quando chega para a gente uma licença, que porventura a gente consultou os órgãos envolvidos, a licença está pronta e a manifestação não está. Aí
Muita gente diz, mas já passou o prazo. Eu falei, não, concordo, passou o prazo. Geralmente a gente reitera. Mas eu faço uma outra coisa. Mas eu não acho que é bom não que eu faço, tá? Eu ligo para todo mundo. Eu ligo para Mônica no INCRA, eu ligo para o Herbert no IFAM, eu ligo para a Júlia na FUNAI, eu ligo para o Marcelo Marcelino, para o Igor no ICMBio. Quando é estadual e eu conheço a pessoa, eu ligo para os estados. Eu ligo para o Pablo na SVS, eu ligo para todo mundo e digo, ó, tá, tem uma licença comigo, ela é importante, precisa sair e a gente precisa da manifestação. Aí eles, não, então tá, a gente vai priorizar, porque eles também têm muitas coisas. É o método mais adequado? Não. Mas o que eu costumo dizer é, e alguém falou, por exemplo, de concessão. Uma concessão vai ficar ali 30 anos, renovável por mais 30. E eu acho que a gente não precisa de um entrave a mais num processo que já não é simples. Então, via de regra, eu prezo para que a gente emita as licenças de forma muito redonda. O Felipe sabe disso. A gente teve conversas muito, muito recentes, né, sobre essa matéria. Mas eu estava falando da OIT, né? Enfim, estava falando E aí eu falei nesse evento que eu fui, para tudo bem, a gente... Então, como é que a gente faz? Quando começar a consulta, nos padrões da OIT, portanto, que tem que respeitar os protocolos de consulta, a gente suspende o prazo. E aí a gente só volta a tratar quando a consulta estiver feita. Porque é absolutamente, absolutamente incompatível os tempos de licenciamento da forma que estão hoje com as consultas. Eu vou trazer, por exemplo, o Zaimiri Atuari, todo mundo conhece bem, que é o caso do Leão, né, Manaus Boa Vista. A consulta durou 2 anos. E durou 2 anos, foi difícil, teve pandemia e tal, porque era isso, era o protocolo, fazia parte. O estudo teve que ser traduzido na linguagem deles. Eles, se eu não me engano, são mais de 80 aldeias. Eles só decidem por consenso. Então, tem épocas do ano em que eles não discutem esse tipo de coisa. Então, não adianta, gente. Não adianta dizer, não interessa se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O que eu estou dizendo a vocês é que a gente precisa saber que tempo é esse. Por isso que a gente defende IBAMA, com o apoio da nossa PFE, há muitos anos, que não é no licenciamento. Eu acho que tem que ser no planejamento do país. Aí eu nem vou pegar essa discussão. E, paralelo a isso, ainda tem uma outra coisa. A gente tem 2 tipos de empreendedores, além das diferenças de tipologia que eu falei para vocês. As tipologias estão ligadas a regulamentações. Cada tipologia tem uma regulamentação diferente, e isso interfere no negócio, que interfere no licenciamento, que interfere em tudo, né? Mas eu não gosto quando isso vem para o licenciamento e a conta fica conosco. Aí eu fico levando isso para fora toda hora, reverberando, repercutindo e falando. Mas a gente tem empreendedores privados e empreendedores públicos, né? Os empreendedores privados, que são de concessionárias, a capacidade que eles têm de realização é muito grande. Eu vou falar, a Solange está aqui da Arteris, eu vou pegar a Arteris como exemplo. Eles têm recurso, né? Eles não têm a trava do órgão público na contratação, enfim, né? Então, eles têm muito mais capacidade de realização e muito mais capacidade de cumprir prazos, etc. Acho que a gente precisa organizar o que a gente está pedindo vis-à-vis o que eles acham que tem que ser pedido, para a gente fazer aí essa conversa de gente grande, né? Mas os empreendedores públicos, eles têm muito mais dificuldade de realizar e estão muito mais suscetíveis, acredito eu, às políticas de governo. Estou falando de Estado, de governo. Então, e tudo isso é complicador, gente, né? E a gente vai equilibrando essas peças. Então, para trazer a OIT, a gente tem que abrir o leque e dizer, tá bom, ela cabe onde? Aí a gente muda tudo, manda mais umas 100 pessoas para o IBAMA, só para fazer a OIT, e aí a gente faz, mas a nossa defesa aqui não cabe e tem que ser regulamentado por quem de direito. Aí depois eu digo em off, quem eu acho que é de direito. Claudinha, a gente vai procurar você depois, hein, para continuar essa conversa. Essa conversa é polêmica, assim, na verdade o Brasil se tornou signatário, salvo erro, em 2003 das OITs, muitas OITs, uma norma internacional do trabalho que prevê
na verdade, uma proteção contra trabalho escravo para comunidades, etc. E ela foi transferida para o licenciamento. Para mim, assim, eu acho uma discrepância absurda a aplicação do OIT que o Ministério Público me escute, por favor. Eu acho uma discrepância absurda, porque eu acho que as próprias normas federais, né, a própria 060 de 2015, ela já traz o rito para ser aplicado dentro da FUNAI, dentro do INCRA, etc. e tal, e pode ser aplicado para eventuais outros comunitários que não indígenas ou quilombolas, desde que sejam bem definidos, né? Mas o fato isso, assim, o negócio foi distorcido e há 23 anos, né, não existe regulamentação, ninguém sabe como é que faz. A gente conhece milhares de processos de licenciamento judicializados por conta disso hoje. Então, assim, é um dos temas mais polêmicos, eu até vou parar minha fala por aqui. Queria complementar aí, Claudinha, muito também, né, você falou sobre a questão da autodeclaração, minha base, né, minha base técnica, eu sou geógrafa também, é social, né? Somos. 16 anos eu conduzi processo de licenciamento, né, fui da consultoria, e aí o que a gente vê também, eu acho que é muito válido essa sua fala, mas existe um outro lado também, né, que a gente sabe que no mundo real existem um lado que não é um lado tão, né, e que na prática a gente sabe que nem sempre isso se faz acontecer, né? Minha visão, e aí é uma visão muito profissional e técnica, é que eu acho que vai para além também da autodeclaração, mas para a questão cultural, científica, né? O que seria, do ponto de vista científico-cultural, de fato? Eu acho que tem uma complementação aí necessária, justamente para a gente não banalizar, não sei se seria o termo adequado, né? Sim, Essas comunidades. Porque aí, quando a gente deixa de olhar para quem de fato a sociedade perde. E aí as comunidades vulneráveis perdem. No mundo real, a gente sabe que tem. É por isso, Val, que eu falei, o Michael falou muito bem também, assim, uma coisa é você tratar isso como um estudo social, um estudo antropológico, um estudo dentro do contexto do licenciamento ambiental de fato, né? Agora, assim, eu vou tirar a CPLI da julgada, você conversar com a comunidade, você interagir com ela, entender as necessidades, suprir, né, e apoiar essas necessidades, sobretudo atender as condicionantes relacionadas aos impactos associados a essas comunidades, indiscutivelmente é necessário e deve ser feito, independente do rito, independente de norma, independente de qualquer coisa, né? Isso aí eu acho que eu também sou geógrafo, eu também gosto da matéria, acredito nisso, mas assim, são coisas distintas, né? Que acabam se misturando ou se distorcendo dentro do contexto do licenciamento. Isso é a minha visão pessoal, né? E enquanto a gente não tem essa regulamentação, perdemos todos, né? Perdem as comunidades, perdem. Eu acho que tem, se vocês me permitem, eu acho que tem coisas de base também. A gente é um país muito desigual, né? A gente é um país que discute ainda direitos sociais muito básicos, né? Direito humano muito básico. E a gente é um país enorme, um país com muita dificuldade de infraestrutura e é um caldeirão efervescente de interesses e necessidades. Então, é muito complicado. Não é fácil, não. O Brasil não é para pequeno, não é para criança, não é para amador, né? É muito difícil. A minha grande preocupação e uma das minhas lutas é que isso não venha para o caldeirão do licenciamento. E não se iludam. Tem muita gente que diz, as pessoas vêm dizer para mim que muitas vezes querem discutir com o setor A, B ou C a previsibilidade desses impactos e a solução antecipada. E muita gente diz, não, lá no licenciamento a gente resolve. Né? Aí resolve como? Não resolve não, gente. Resolve, né? Botando a culpa em quem faz licenciamento. Enfim, então há que se ter muito cuidado. Eu queria fazer um registro aqui da Elis, da EPE, que está também nos ouvindo. A Bia falou mais cedo
quando eu falei da nossa relação com a ANEEL e a melhora nos contratos de concessão de transmissão, a EPE foi parceira, a EPE é parceira há anos. A gente tem um acordo assinado com a EPE que já prevê que em processos muito delicados ou mais sensíveis ambientalmente falando, a gente possa antecipar o TR. Talvez agora com a nova lei a gente até acelere isso. Então, acho que é o tipo de coisa que a gente tem que fazer com os setores que regulam a infraestrutura. E, Claudinha, aí a gente vai começar a caminhar aqui para o final, mas eu vou pedir permissão aqui para o pessoal da produção para a gente atrasar uns minutinhos, porque eu queria que a gente respondesse uma pergunta. E eu vou usar como base a pergunta da Alessandra Hoffman, porque ela trouxe um tema que para o setor aqui de transmissão é muito relevante, que é a questão dos projetos de reforço e melhorias. Então, a gente tem inúmeros projetos de reforço e melhorias que são aí, melhorias, reformas, recondutoramentos, recapacitação, troca de estruturas de linhas de transmissão que muitas vezes estão operando aí desde a década de 60, 70, 80, 50, e que são assim infraestruturas super relevantes para o país, né, para a segurança energética e do sistema interligado nacional. E aí, já colocando aqui um pouco a expectativa do setor em relação à nova lei e a possível otimização, melhoria de prazos e processos dos processos de reforço e melhorias. Então, eu queria te ouvir, Claudinha, como que está a perspectiva de vocês, o posicionamento prévio, né? Porque a gente sabe que tudo isso é uma construção, mas o que vocês veem aí de oportunidade ou de lacuna, olhando para esses processos de reforços e melhorias que, via de regra, são ou deveriam ser, né, processos mais simplificados de infraestruturas existentes, né, que já estão instaladas ali há muitos e muitos anos, coexistindo com aquela localidade? Bia, eu não sei te responder assim, porque eu acho que tem casos e casos. É, eu costumo dizer que eu vi pouquíssimos descomissionamentos. É possível que algumas alterações gerem descomissionamento. Descomissionamento hoje a gente tem no petróleo, e a gente nem sabia fazer. A gente teve que aprender a fazer descomissionamento. A gente tem em mineração algumas cavas, né, que vão sendo abandonadas e precisam ser descomissionadas e recuperadas. E eu lembro de uma linha de transmissão de Furnas, que passava dentro de uma unidade de conservação, não sei se o pessoal da ex-Furnas está aqui, que essa não foi nem um, recondu, um, recondu, um, eu esqueci a palavra. A linha teve que ser literalmente refeita, né? Eu acho que depende, caso a caso. É possível que a gente tenha essa provocação, se porventura o, o regulamento do IBAMA não trouxer, é uma provocação a ser feita, talvez no momento posterior. Eu acho que é caso a caso, mas a tendência, dependendo do que vai ser feito, a tendência de fato é simplificar. Mas tendência, pelo amor de Deus, a gente não sabe de que ambiente a gente está falando. E chama atenção para mais uma coisa, aí para de falar, que são as mudanças climáticas. Vocês sabem que andam caindo algumas torres, né? Andam caindo torres que não estavam previstas, assim. Ninguém, quer dizer, nenhuma estava prevista. Mas eu conversando assim, com o pessoal do setor, e tem estados do Brasil que não se previa nem vento, porque tem uma cobertura vegetal muito forte, então, e caiu torre. Então, talvez a gente vai entrar, eu sempre falo isso para os meninos aqui na DINIC, a gente vai ter que, daqui a pouco, se preparar para trabalhar com reforço de estruturas ou mudar as estruturas que hoje a gente licencia. Então, é outro desafio que a gente sequer Isso, tratou ainda. eu participei de um evento do Sigre, que foi exatamente sobre mudanças climáticas no setor elétrico, e o Nabucco trouxe um estudo muito legal do IBAMA a respeito do tema, que assim, já tem muita coisa mapeada e o setor está preocupado e atento a isso, é fato, né? Assim, o evento foi muito rico, eu acho que travou a gente. Vocês A gente está com a IN bem adiantada. Estão me ouvindo?
Agora sim. Ouvimos. Pois não. Não, a gente tem uma IN bem adiantada, Felipe, mas em função da discussão da lei geral, a gente segurou um pouquinho. Aham. Mas essa discussão vai vir rapidinho aí. Com certeza. Não, alguns estudos já vi sendo solicitados estudos específicos, né, para dentro do TR para mudanças climáticas. É um tema que o setor está atento, como eu citei o SIGRE, o grupo de trabalho de transmissão de energia do SIGRE está olhando para isso efetivamente como uma preocupação setorial, porque de fato existem muitos casos e casos graves, né, para serem trabalhados. E, sem dúvida, do ponto de vista técnico, né, de engenharia, de estudos técnicos, acho que a gente está preparado, né? O Brasil tem profissionais excepcionais aí do ponto de vista técnico, não só da engenharia, mas ambientais, enfim, e cada vez mais a gente vê as empresas trabalhando com muita sinergia entre as equipes, que os desafios que a gente vai enfrentar e que a gente já está começando a enfrentar, né, nos últimos anos, a enchente lá no Rio Grande do Sul, acho que abriu a porta para demonstrar isso assim de forma muito evidente, né? E ano a ano a gente tem começam a variar os estados, né? Então a gente teve casos muito críticos ano passado em São Paulo, agora esse ano, né? O ano já começou em Minas Gerais com um tanto de sofrimento ali, preocupação do ponto de vista de realmente segurança energética, então a gente precisa estar aqui enquanto meio ambiente e licenciamento alinhados para como que a gente vai viabilizar o socorro a essas estruturas no momento da crise, porque fato é que a crise vai chegar, né? A pergunta é quando e em qual estado, mas que vai chegar, vai. Como antecipar a visão sobre esses impactos já na etapa de estudo e como se preparar para a crise quando ela vier, porque uma hora chega, né? Exatamente. Esse é o que é o fato. E a conversa está muito boa, né? A gente com certeza poderia seguir aqui a tarde toda. Eu tô cheio de coisa para falar com a Claudinha aqui, mas eu vou guardar para depois. A gente vai guardar para a parte 2, porque vamos já deixar a provocação, a deixa aqui, tanto para a Abrat, Movimento Descomplica, né? Outros agentes do setor, a gente ficou muito feliz com a participação de todo mundo. Foram muitas as perguntas, inúmeras, até antecipando, né? Agradecendo as perguntas que vocês deixaram. A gente vai fazer um esforço aqui para compilar por blocos Isso. e disponibilizar as respostas na sequência. Então, a gente vai disponibilizar as apresentações que foram utilizadas ainda essa semana para os e-mails que foram compartilhados, né? Então, todos os interessados, por favor, deixem seus e-mails aí para receber essas comunicações futuras. Então, a gente vai tanto responder as perguntas de forma agrupada aí nas próximas semanas, dias, a gente vai fazer esse esforço conjunto. A gente se organiza, vamos trabalhar nisso, nosso time, né, junto com a Abrat aqui, vamos nos esforçar para responder ao máximo todas as questões levantadas aí, que eu acho que tem muita coisa relevante para a gente debater. E já vamos marcar o próximo, né? Com certeza. Vai ser um prazer. E aí, Claudinha, eu vou passar para você se despedir. Enfim, a gente agradece imensamente sua presença. Deseja super melhoras para sua gripe, né? Tá todo mundo pegando vírus aí ultimamente, mas muito obrigada, viu, pelo esforço, por estar aqui com a gente, ainda que de casa. Foi super frutífera aqui sua participação, sua contribuição, sempre muito bom, prazer te ouvir, né? Da mesma forma que você elogiou a Luciana Gil, que traduz muito bem os temas jurídicos ali, fez isso muito bem no painel 1, você também, né? Simplifica e tem realmente essa desenvoltura aí para sair das saias justas do Felipe. Ô, Bia, maturidade tem que servir para alguma coisa, né? Pelo menos para isso. Mas eu que agradeço. O Felipe estava preocupado se eu conseguiria, mas eu adoro falar sobre licenciamento, todo mundo sabe, e eu acho que falar sobre licenciamento é uma prestação de serviço, né? Falar do que a gente faz e como a gente faz. Então, fico à disposição. Eu agora vou para o médico, vou para o pronto-socorro, porque eu vou ver o que tem aqui. E agradeço muito o convite, a lembrança, todo mundo que ainda está aqui conosco. Eu dei uma olhada aqui, muita gente conhecida, muita gente querida. Eu que agradeço a todos vocês. Fazer uma fala final e, na sequência, para o Felipe fechar oficialmente o evento aqui, representando o Movimento Descomplica. Perfeito. Pessoal, a gente só tem a agradecer, né? A gente está aí, passamos aí quase 30 minutos e estamos ainda com quase 200 pessoas na sala. Agradecer muito aos nossos participantes que toparam, né, vir discutir com a gente.
De novo, reforçando, Claudinha, é sempre uma honra te ter nos nossos debates, né? Porque você, além de ser muito disponível, você tem uma comunicação excelente, é transparente. Eu acho que isso que faz a gente crescer, a gente evoluir, né? Esse diálogo, ele é muito importante, né? É isso que faz a gente sair da zona de conforto e a melhoria contínua. Agradecer também a Luciana, que trouxe para a gente uma visão muito prática, muito simples, né? Da nossa lei, ao Maicon, né? Ao Felipe também, mas eu não posso deixar de agradecer também a organização desse evento, né? A gente começou a discutir isso no ano passado com a Ambientário, o Movimento Descomplica. Por trás, a gente tem aí uma manhã de trabalho, mas assim, muita gente se envolveu e eu acho que é muito justo eu falar o nome dessas pessoas aqui. Então, eu queria agradecer ao Luiz, da Ambientare, ao Felipe, né, ao Michael, à Cristina, o pessoal de logística que nos ajudou de ontem para hoje, a gente vir para Brasília. Também gostaria de agradecer muito a nossa diretoria da Abrat, com o Braz representando e o Geraldo, a Isabela, que é nossa, né, maravilhosa, faz tudo, nos ajuda muito na Abrat também. O Alexandre, que é o nosso coordenador do Comitê Ambiental também, que participou muito dos nossos bastidores, e um monte de pessoa aí de logística, só foi possível porque todo mundo se engajou. E aí, em nome da Abrat, como representante aqui da Abrat, a gente gostaria de agradecer a todos os participantes, dizer que a gente está aí ativamente de olho nos desdobramentos da lei. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, né? A Abrat está no LinkedIn, está no Instagram. A gente não vai parar por aqui, né? Em discussões, em parcerias. Tenho certeza que a parceria com o Movimento Descomplica vai continuar, né? Esse aqui foi só um pontapé inicial, mas contem conosco aí para a gente poder desenvolver esse Brasil que tem muito desafio pela frente. Muito obrigada aí a participação de todos. Agradeço, Valéria, e importantíssimo agradecer a todo o time, porque foi um esforço enorme, né? Todo esse processo de organização, o comitê da Abrat, o comitê da Ambientar e do Movimento Descomplica, trabalhando arduamente para definir painel, definir espaço, definir participantes. Claudinha, por ter aceito o nosso convite. É sempre um grande prazer estar com você aqui debatendo, a Lu que está nos vendo aí também. Eu realmente estava preocupado não da sua não participação, que faria extrema falta, mas estava preocupado com a Cláudia, se estava bem o suficiente para participar. Por isso que eu te deixei muita vontade de eventualmente não estar conosco hoje, mas fico feliz que está bem. Desejo sucesso lá na sua consulta. Espero que fique tudo bem. Qualquer coisa que precisar dos amigos, estamos aí, né? Agradeço a todo o público que nos acompanhou, né? Nos assistiu, participou, contribuiu. Vamos nos esforçar muito para trazer todas as respostas e continuar o movimento, né? O Movimento Descomplica, ele surgiu de uma iniciativa minha, eu acho que lá em 2024, né? 2025 a gente fez algumas atividades mais voltadas à tecnologia, sistemas, nos aproximamos bastante da Abrat, nos formalizamos como uma associação efetivamente, né, buscando reunir um grupo de trabalho para poder efetivamente discutir o licenciamento ambiental no nosso país, e contamos muito com a participação de todos, né? Todas as associações setoriais que se envolvem dentro do licenciamento, os órgãos ambientais. A Cláudia, reforço assim, por estar sempre presente que possível, né? Dentro dos nossos eventos, contribuindo, debatendo, trazendo ideias e posições claras. É muito satisfatório ver que um embrião, né, de uma ideia que eu tive, eu falei, se ninguém vai discutir esse negócio, eu vou discutir. Então eu comecei a debater e
estamos aqui, um grupo grande, legal, tipo, super seleto, super qualificado, né, contribuindo muito para o desenvolvimento do nosso país, e isso me traz muita felicidade. Eu fico extremamente gratificado e agradeço de novo a Abrat pela parceria, tá? E a todos vocês, Bia, Claudinha, Luciana, Michael, Eu Valéria. queria até complementar, agradecer a Ana Beatriz, né? Aqui na fala acabei não citando o nome dela. A Ana foi coordenadora do comitê, né? Ela já vem se engajando há muito tempo e aí ela topou também o convite. Ela é uma ótima moderadora, então agradecer também. Deu show na moderação aí, sempre. É um prazer estar sempre com vocês. E aí, até puxando o gancho para os próximos passos, né? A gente não espera parar por aqui. A produção pediu para a gente lembrar e pediu o engajamento de vocês também respondendo as perguntas de satisfação que estão no chat, para que a gente consiga, né, coletar os feedbacks aí de todos os ouvintes, todos os participantes, e melhorar esse evento para as próximas partes. Trazer outros temas, outras dúvidas, etc., que a gente possa trabalhar e debater em outros momentos e eventos, né? Eu acho que o licenciamento é nosso, né? Então, com isso, a gente vai encerrar. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram. Muito obrigada, Claudinha, Felipe, Val, e parabéns aí pela produção de todos, né? O evento acho que foi bastante produtivo. A gente espera que realmente não pare por aqui. Vamos seguindo, vamos adiante. Obrigada, pessoal. Um abraço, ótimo dia. Tchau, obrigada. Grande abraço. Tchau, tchau.